A entrevista de hoje é sobre suspensão da menstruação e para falar sobre o assunto, eu converso com o ginecologista Dr. Ricardo Ramos. Seja sempre bem-vindo ao Viva Mais. Dr. Ricardo, para a gente começar, suspender a menstruação ainda é um tema muito polêmico. Quem colocou lenha nessa fogueira foi o ginecologista baiano Elcimar Coutinho, quando em 1996 ele lançou o livro Menstruação, a Sangria Inútil. O fato é que o assunto divide opiniões e acaba confundindo a cabeça de nós, mulheres. Mas o que eu quero saber é o seguinte: quais são os prós e os contras de parar de menstruar? Primeiro vamos começar então pelos benefícios. Quais são os benefícios de suspender a menstruação? A curto prazo os efeitos são bem benéficos, né? Principalmente naquela paciente que tem mioma, aquela paciente que dá TPM, questão da endometriose, pacientes que têm risco, anemia grandes, então o efeito é imediato. Um grande receio das mulheres é em relação aos efeitos colaterais. Quais são esses efeitos colaterais? O efeito colateral de imediato você não tem. Existe uma possibilidade de você demorar a voltar a ter um ciclo normal, você engravidar de imediato, mas assim, como efeito colateral de imediato, não. Existem alguns efeitos que podem acontecer quando você usa a medicação para suspender, porque nem todas as mulheres você consegue fazer com que essa menstruação haja uma supressão total. Existe o que a gente chama de spotting, que são umas perdas sanguíneas, às vezes emborra um pouco mais, um pouco menos, mas nem todas realmente conseguem essa supressão imediata. Que é uma grande queixa entre as mulheres. Sim. Ah, mas não é completamente, não, né? Exatamente. Quais são os métodos que a gente pode recorrer para parar de menstruar? Existem basicamente 4 métodos, né? Existe a pílula de uso contínuo, existe a injeção trimestral, que ela também tem um bom efeito, o DIU, a base de progesterona, a validade de 5 anos, e existe o implante, a base de progesterona também, que dura em torno de 3 anos. Cada método tem suas indicações, como é que funciona? A indicação basicamente são essas: endometriose, mioma, anemia severa, vai depender de cada paciente. Você tem a questão do poder financeiro, aquisitivo, uma caixa anticoncepcional, 20, 30 reais. Um DIU na faixa de 500 reais, um implante, 2 a 3 mil reais, que vai depender muito do seu poder aquisitivo. Também como você vai se adaptar, também como o seu organismo vai se adaptar àquele tipo de hormônio que vai ser usado em você. E se eu suspender a menstruação, realmente eu paro de ter os sintomas da TPM? A maioria das pacientes realmente, elas referem um alívio muito forte mesmo. Realmente existe esse alívio. Tem alguns médicos que questionam as razões da suspensão da menstruação. Eles dizem que se for para tratar doenças, tudo ok, mas se for pelo fato de a mulher não querer mais menstruar, pela praticidade disso, eles não concordam. Qual a sua opinião em relação a isso? Quando você menstrua, se tem alguma alteração hormonal, por exemplo, se você estava menstruando normal e essa menstruação pode ter alguns problemas que vêm em cima disso. Você vai perder esse marcador, vamos dizer assim, né? Essa referência. E o uso de hormônio por muito tempo, quando você faz reposição de hormônio, você tem que usar durante um período determinado pelo risco de um câncer, né? Câncer de mama, câncer de endométrio. Então, existem esses riscos, mas isso só pode ser avaliado a longo prazo, não a curto prazo. Esse talvez seja assim, a maior... as pessoas que defendem a não suspensão, essa é a maior bandeira deles. Para a gente encerrar a nossa entrevista, assim, de acordo com a sua experiência profissional em consultório, são muitas mulheres que recorrem à suspensão da menstruação? Não são muitas, não. Mas basicamente aquelas pacientes que se sentem infernizadas, vamos dizer assim, pela questão da TPM. Então essa é a grande causa da procura. A maior causa é exatamente essa. E resolve então, né? Resolve. Pelo menos assim, a curto prazo resolve mesmo. Depois conversando com minhas pacientes, que ela passe um tempo sem menstruar. E depois ela suspenda o método, mas a maioria quando começa não quer parar. Esse que é o grande problema. Elas querem se livrar de vez. Exatamente, é isso aí. Ok, doutor Ricardo, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Quem agradeço sou eu.